Boa noite, querido. Boa noite, querida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Celebrando a Recuperação. Queria dizer que você é a pessoa mais importante da noite. Nós sempre dizemos que quem está aqui pela primeira vez é especialmente muito bem-vindo. E nessa noite em especial, nós temos a Cida Ranieri, que é alguém que caminha bem próximo de nós, é alguém que tem sido bênção no nosso meio, e eu queria dar as boas-vindas para ela. Mas antes dela falar, deixa eu apresentar do jeito certinho. Eu sou uma filha amada de Deus, e nesse ciclo eu estou trabalhando com a questão da ansiedade. O Congresso Celebrando a Vida está por aí, então a ansiedade voltou. E também estou trabalhando questões de confiança. E meu nome é Roseni. Cida, muito bem-vinda. Pode se apresentar, querida. Obrigada, Rô. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de novo, no lugar onde eu passei tantos anos da minha vida, né, onde eu fui muito abençoada. Mas eu quero me apresentar também. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando aí do ativismo, da codependência, e neste ciclo especificamente trabalhando codependência. Meu nome é Cida. Obrigada pelo convite, Rô, de estar aqui. Estar compartilhando um pouquinho aí sobre as mães nessa noite com vocês. Boa noite a todos. Então, sem mais delongas, nós vamos começar com o assunto que é tão pertinente às nossas vidas. Já tem bastante pessoas ao vivo, viu, Cida? Muito legal isso. Que joia. Legal. Então, vou deixar que a Cida já comece a introduzir o assunto e você que tem alguma pergunta, você vai tendo, vai colocando aí, que as perguntas vão chegar aqui e nós vamos tentar respondê-las. Cida, fique à vontade. Ok. A ideia hoje era de compartilhar um pouquinho sobre algumas classes de mães. O que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite em cima de um livro do Henry Cloud e do John Townsend, que é o Fator Mamãe. Ele vai falar sobre vários tipos de mães e coisas bastante pertinentes para a gente que está aí olhando para os nossos padrões de comportamento, para aquilo que, como é que a gente vem vivenciando e que o quanto isso tem a ver com o que a gente viveu, como a gente foi criado pela nossa mãe. Na verdade, a mãe é essa pessoa importante, né, que vai determinando um pouco como é que a gente vai respondendo para as nossas demandas na fase adulta. Então, a maneira como a gente foi suprido das nossas necessidades básicas, à medida que a gente foi sendo criado por essa mãe, como ela nos criou, como ela nos cuidou, influencia o jeito que a gente vive hoje. Deus nos deu uma mãe para proteger a gente, para amamentar, para criar, para transformar nós, você, eu, em um adulto saudável, né? Mas pode ser que a sua mãe deixou de suprir essas necessidades básicas, que eu vou falar daqui a pouco, um pouco delas, né? E aí acabou trazendo algumas implicações, alguns prejuízos hoje na sua fase adulta. Esse livro, ele fala de 6 classes, né? 6 classes de mães. E hoje a gente vai falar de 3, se eu conseguir falar tudo nesse tempo que eu tenho para falar. Então, hoje nós vamos falar sobre a mãe fantasma, a mãe boneca de porcelana e a mãe controladora. Em outro momento, nós falaríamos de mãe troféu, mãe chefe e mãe American Express, que é a mãe cartão de crédito, enfim. Né? É importante a gente ressaltar que a cada 6 segundos, um adulto, ele varia entre ressentimento, ira, culpa, medo, e confusão na relação com a mãe. E nessa relação há 2 pontos importantes que precisam ser resolvidos, né? O primeiro tem a ver com os sentimentos que a gente tem pela nossa mãe e os danos que nós sentimos que foram ocasionados por ela. Então, as necessidades que não foram supridas, né? E o segundo ponto
tem a ver com a dinâmica e as pautas dessa comunicação que a gente aprendeu na relação com a mãe, né? Então, o primeiro trata de como eu me sinto em relação ao meu passado, e o segundo, como eu repito essas pautas do passado, né? Então, antes de falar sobre a mãe, eu queria falar um pouquinho sobre 5 necessidades básicas, né, que a mãe deve suprir na criança. Cidá, deixa eu fazer um comentário aqui. Claro. No caso, por exemplo, eu não tive mãe, por exemplo. Eu fui criada por uma outra pessoa que não é minha mãe. Então, isso também se aplica? Então, na verdade, quando a gente fala da mãe, se eventualmente essa mãe faleceu no parto, alguém assumiu esse lugar do cuidado, da Entendi. proteção, né? Então, normalmente é a mãe, mas se a mãe faltou, é alguém que assumiu esse lugar do cuidado. Perfeito. Pode ser um cuidador, não precisa ser Cuidador. necessariamente a mãe. Um tio, uma tia, avó, né? Às Que vezes eu fico normalmente pensando também são que as pessoas que assumem esse lugar. isso pode ser, por exemplo, que quem tem a mãe, ela supostamente existe, mas quem criou foi a avó, né? Então ela está Exatamente. a cuidadora, entendi. Exatamente. Tá. Legal, legal esse complemento, Rô. Então, vamos lá, falar de 5 necessidades básicas que essa mãe deve suprir para a criança lá na infância. A primeira delas é segurança. Então, como criança, a criança vê o mundo como um perigoso. Ela se sente só, né? Então, essa segurança vem de uma pessoa previsível, estável, livre de perigo, né? Então, esse cuidado suave, essa atenção compreensiva, esse acolhimento, ela transforma o mundo perigoso da criança num mundo seguro. Então, essa segurança é importantíssima para a criança. É aquela mãe que vai cuidar para a criança não cair, vai cuidar para a criança não se queimar na hora do banho, então ela vai temperar essa água, é a mãe que não vai deixar pôr o dedo na tomada. Então, é essa mãe que vai cuidar, que vai trazer segurança para a criança. Outro ponto importante nessa relação de necessidade básica que a mãe deve suprir é a de nutrição. Então, a nutrição é o combustível para a alma, né? Então, sem a nutrição, a gente morre, a gente precisa ser nutrido. E nós fomos criados com necessidades que vão além do físico e da alimentação. Então, a mãe amamenta, a mãe alimenta, mas a mãe também supre uma necessidade emocional. Então, a mãe dá afeto, ela nutre a criança de afeto, de carinho, né? Para que a criança também se sinta segura. Outra necessidade importante que essa mãe deve suprir é a confiança. Então, a gente não nasce confiando, né? A confiança, ela é desenvolvida, a gente ganha essa confiança. E a confiança é que alimenta essa necessidade, essa habilidade de necessitar e depender, né? E isto permite que a gente cresça e se desenvolva. Nós necessitamos necessitar. Interessante isso, né? Nossa, que forte Eu, isso. eu preciso necessitar do outro. Eu não me basto sozinha. Isso a gente aprende lá na infância, né? A gente aprende a confiança necessitando do outro. Então, a partir do cuidado do outro, eu vou me sentindo segura. Nossa, Cida, isso é muito interessante, porque realmente uma das questões da codependência nós achamos que nós temos que dar conta. E uma das Exato, coisas que a gente acha que a gente tem que dar conta, talvez sobre que a gente nunca aprendeu a confiar lá atrás, né? exato, Confiança, exato. né? Confiança, A gente precisava de alguma coisa, nunca foi nos dado, então a tendência exato, crescer, eu tenho que me virar. Eu não posso depender de exatamente, ninguém. Interessantíssimo. A base pode ser exatamente, justamente essa infância. Uma mãe exatamente. que não, Não me supriu de confiança, que é não me uma supriu de necessidade confiança. que a mãe deve suprir na criança, né? Que é a confiança. Então, a criança que naquele momento é totalmente dependente, a gente vai ver um pouquinho dessas classes de mãe, o que gera essa confiança. Então, é uma mãe presente, é uma mãe que cuida, que se interessa, né? Isso gera confiança.
E aí eu sei que eu posso depender da Rô, eu posso pular na piscina, que eu sei que a mãe vai segurar. Eu posso correr para os braços dela, que eu sei que ela vai me segurar. Então, isso gera confiança, né? A confiança, ela é alimentada a partir da habilidade de necessitar e depender. Então, se eu tenho uma mãe muito distante, eu não vou desenvolver essa habilidade da confiança. Eu vou entender que eu preciso me virar sozinho. E aí a gente vai ver a repercussão disso, né? Porque se essa mãe é distante, cadê a mãe que eu possa confiar, né? Cadê a mãe que eu possa falar do que eu estou sentindo? Às vezes estou triste, cadê a mãe que não está lá para ouvir? Né? Então, essa mãe um pouco mais distante compromete a confiança, que é uma necessidade básica importantíssima para a criança. A outra necessidade que eu queria dividir com vocês é a de pertencimento. Então, precisamos, né, pertencer a alguém ou a algo. Então, pertencer e amar são as raízes do ser humano. A Bíblia diz que nós estamos arraigados e alicerçados no amor, né? E é por meio desse amor e do cuidado que nós nos sentimos pertencendo. Então, essa relação de pertencimento, ela é sempre nutrida a partir do amor. O amor me faz sentir pertencendo, querido, amado, né? Isso é um exercício que a gente pratica junto, não sozinho. Então, eu preciso do outro para pertencer, né? Outra necessidade importante é alguém para amar. Então, a gente tem uma necessidade básica de amar as pessoas. E se a nossa mãe está segura nesse amor, a gente ama ela. Se essa mãe está insegura neste amor, nós nos isolamos e nos enchemos de ira, de tristeza. E a gente vai ver um pouquinho disso, né, que essa mãe é um pouco mais distante. Veja que a própria palavra diz que o amor lança fora o medo. Então, a gente precisa de alguém para amar, para se sentir seguro, né? Então, se essa mãe não ama, não cuida, não nutre essa criança vai se distanciando e vai se sentindo insegura, né? E a gente vai ver um pouco disso, a repercussão disso também. Então, queria começar falando um pouquinho da nossa primeira classe de mãe, que é a mãe fantasma. Imaginem vocês o que é um fantasma, né? Um fantasma é uma pessoa, uma figura que está lá e ao mesmo tempo não está, né? Então, a mãe fantasma é essa mãe que está presente, mas não desenvolve relacionamento com o filho, né? Então, está presente, às vezes está lá no computador, está lá cozinhando, mas não interage com esse filho, né? Então, ela está sempre envolvida numa tarefa ou doméstica ou de trabalho, ou está conversando com alguém e não interage com esse filho, não se envolve com esse filho. Normalmente, ela tem um humor um pouco mais irritado, é uma mãe muito crítica, mas não se envolve, se distancia, né? E aí, a primeira repercussão que a gente vai ver no adulto, a partir dessa mãe que estava lá, mas não se relacionava, pensando nisso que a gente acabou de falar das necessidades básicas que não foram supridas, é que uma mãe que não foi presente, não se relacionou, transforma esse filho num adulto que tem uma relação superficial com as pessoas. Então, esse modelo de relação foi o que eu aprendi com a minha mãe, uma relação superficial. Então, como adulto, eu acabo estabelecendo relações superficiais também. Ô, Cida, pensei numa coisa aqui agora. Nesse período da pandemia, em que está todo mundo tão envolvido, né, com o celular, com as mídias, a gente tem visto, eu fiquei imaginando quantos
Quantas mães fantasmas não estão neste momento, sim. Né? Quantos pais fantasmas, né? Porque não tem tanta interação, né? É verdade. Está cansado de ficar com filhos, porque é muita tensão, os filhos ficaram muito tempo em casa. É verdade. Então, a gente, como mãe, arranjou um jeito de sobreviver, que às vezes é com um livro, às vezes é com o Instagram. Né? Muito interessante, pensei nisso agora. Que está próximo e não está, né? Está próximo e não está. Aquela questão de não ter qualidade de tempo. Não é só estar com o filho, né? Mas ter qualidade de tempo. Exato, exatamente. E aí acaba o adulto, filho dessa mãe distante, enquanto adulto, ele também estabelece uma relação mais distante com as pessoas, é mais retraído, é uma pessoa mais desconfiada, que valoriza pessoas de grande significado para preencher esse vazio dela. Então, eu acabo me envolvendo com aquela pessoa que eu acho que é o superstar, o the best. Perto dela que eu quero estar para preencher, muitas vezes, esse vazio que vem no interior, né? Como consequência emocional também, essa pessoa alimenta um sentimento de vazio interior muito grande, que não supre, então nada supre, né? E aí acaba migrando para adicções, então adicção de álcool, adicção, compulsão às vezes por comida, né? Uma desesperança e uma falta de significado na vida, né? Como consequência também na vida espiritual, essa relação de afeto com a mãe afeta também a minha relação de afeto, de confiança e de amor com o próprio Deus, né? Muitas vezes eu não me sinto segura nessa relação de amor com Deus, eu não consigo confiar que Deus me ama tanto, que Deus pode cuidar de mim, que Ele pode me suprir, né? E eu acabo também tendo uma relação superficial com Deus, algumas vezes religiosa com Deus e não profunda. Tenho medo de me aprofundar porque tenho dificuldade de crer, de confiar, né? Uma outra classe de mãe que achei bastante interessante é a mãe boneca de porcelana. Pensa numa boneca linda, mas frágil. Então, esse perfil de mãe é uma mãe frágil como uma boneca de porcelana. É uma mãe que tem dificuldade de tratar com as situações desagradáveis e tensa. Então, o nenê tá lá chorando, chorando, ela, ai, o que será que é? Será que tá com dor? Será que é a fralda que tá suja? Então, chama o marido, e quando chama, tudo é muito grande, porque ela é muito frágil. Então, ela tem muita dificuldade de lidar com essas coisas novas, com o que está acontecendo ali, ela não se sente capaz. Então, quando o filho está de mau humor, ela se distancia emocionalmente, ou quando o filho tá choroso, gritando e tal, ela se distancia emocionalmente porque ela acha que não vai dar conta. É uma mãe frágil, emocionalmente falando. E aí, essa mãe frágil que não dá conta deste filho, e que se distancia emocionalmente dele lá quando pequenininho, porque não dá conta, então tudo é uma grande preocupação, tudo ela maximiza muito. Quando esse filho dessa mãe boneca de porcelana cresce, ele acaba tendo também problemas de relacionamento, codependência, como a própria Roseni colocou há pouco, né? Então é aquela criança que não foi suprida, então acaba indo cuidar das dores do outro para não olhar para suas próprias dores, né? Então eu preciso cuidar do outro, preciso fazer tudo pelo outro, porque é uma maneira também de eu reparar aquilo que eu não tive, né? Uma outra coisa, um outro comportamento típico do filho que teve uma mãe boneca de porcelana é que ele se isola, ele fica mais distante, ele se sente com medo de se envolver, né?
na verdade, ele acaba tendo que, enquanto criança, né, ir lidando com essas faltas que teve. Então, essa mãe que não deu muito conta, ele vai tentando se virar. Então, como consequência emocional, ele pode ter na fase adulta aí uma depressão, uma ansiedade, né, uma dificuldade na tomada de decisão, um estilo muito rígido de pensar, né, porque ele acha que ele tem que dar conta de tudo sozinho, então ele é muito rígido com ele mesmo, né? Isso tem uma repercussão interessante. E é legal a gente perceber isso, né? Não olhar também para a mãe como uma grande vilã, né? Porque se nós chegamos até aqui é porque ela nos supriu, talvez não de tudo, mas de algumas coisas fundamentais, né? E algumas coisas faltaram, e às vezes no nosso jeito de agir, a gente acaba indo para a codependência, acaba indo para um estilo mais rígido de ser, mais duro, né? É um jeito rígido de pensar, de olhar a vida, de tratar as circunstâncias, né? Em função de algo que faltou lá atrás. Então, se você é mãe e está me ouvindo aqui, não se sinta culpada aí, ou querendo. Eu acho que é uma maneira de, se você ainda tem filho pequeno, estar atenta a isso e poder cuidar e suprir seu filho dessas coisas básicas que a gente falou. O outro estilo, uma outra classe de mãe, né, é a mãe controladora. Então, pensa que essa mãe controladora é aquela mãe que não permite que o filho cresça, né? Então, e se converta num adulto autônomo. Então, ela decide decidir a vida dele, né? Então, em nome do amor, ela começa a decidir tudo pelo filho. A roupa que ele tem que pôr, com quem ele tem que sair, os amigos que ele tem que ter, vai decidindo tudo por esse filho, né? Então, a gente entende que um filho ele precisa de liberdade para fazer as suas escolhas, né? Como a roupa, a amizade, e ele necessita de limites, não de controle, necessita de limites. E esses limites é que vão também dando liberdade para que ele cresça, né? Então, à medida que ele experimenta essa liberdade de ser ele mesmo, ele tem também a responsabilidade pelas escolhas que ele faz. Isso adultece a criança, isso responsabiliza a criança, né? Só que quando essa mãe controlou esse adulto a vida toda, a gente acaba, como adulto, tendo problema de controle também. Então, um, um, um filho que foi muito controlado na infância, lembra que, muitas vezes, na fase adulta, ele reproduz esse comportamento que ele viu na mãe. Então, o que ele quer? Controlar as pessoas, né? E aí ele precisa controlar pessoas, controlar o ambiente, né? Esse indivíduo também tem um medo de intimidade e compromisso, porque quando filho, ele cresceu sendo controlado pela mãe, então ele aprendeu a ter medo dessa intimidade. E aí ele acaba tendo que depender muito da mãe lá atrás. Como adulto, ele tem medo de depender das pessoas e ficar vulnerável. Então, ele tem medo da intimidade, ele tem medo de se expor. Ô, Acaba... Cida, Oi. eu pensei numa coisa interessante. Ó. A mãe anterior, a boneca de De porcelana, porcelana? ela achava que ela não dava conta, né? Então ela É, fica, tudo é muito grande. isso. Tudo é Essa muito mãe grande. controladora, ela é ao contrário, ela já é poderosa, né? Exato, Ela acha, exato. ela acha que ela dá conta, né? Ela E acha que dá dá conta. problema também, né? Exato, Porque não é normal exatamente, uma que não sabe fazer nada e uma que sabe tudo, né? exatamente. Que vai para os extremos, né, Rô? É. E Uhum. isso, é claro, tem uma repercussão diretamente na vida do filho, né? E aí também esse filho pode desenvolver a codependência, que essa dificuldade de, de, de estipular fronteiras, né? Então, esse codependente é um permitidor. Ele vai permitindo tudo. E aí ele continua perpetuando esse controle do outro sobre a vida dele, né?
Na verdade, ele é mais um dependente do que um codependente, né? Uhum. Uhum. Mas ele é um permitidor. E aí ele também é desorganizado, porque ele sempre teve uma mãe que organizou tudo para ele, né? Então, como adulto, ele é desorganizado, não consegue organizar a vida, não consegue organizar as coisas, né? Também ele tem uma dificuldade com a identidade, com os talentos, porque esse filho ele não sabe bem quem ele é. E também ele não acredita no que ele é capaz de desenvolver como adulto, né? Também é um adulto irresponsável, porque ele sempre teve alguém que fez tudo por ele, que vai controlando, que vai fazendo, né? E aí, como consequência emocional, tem mesmo um sentimento de incompetência, de desesperança, né? Problemas com adicção. A, a, as adicções vêm um pouco para preencher esse sentimento de inadequação, de incapacidade, de, de falta mesmo, né? Então, eu vou preenchendo com alguma compulsão, com alguma adicção. Bebidas, drogas, comida, remédio, vou tentando aplacar essas dores, né? Também, como consequência, vem um isolamento social, vem um sentimento de culpa pelo sentimento de incapacidade, de inadequação, pela dúvida de quem de fato eu sou, né? Porque essa mãe determinou tudo sempre para esse filho, foi determinando, foi escolhendo tudo para ele, que ele não se sente muito capaz de escolher, né? E a gente vai olhando para tudo isso e pensando, bom, e agora? O que eu faço? Como é que a gente resolve isso? E a primeira dica que eu queria dar para vocês é que vocês frequentem um grupo de apoio como esse, Celebrando a Recuperação. Esse é um bom começo, né? Outra dica é que a gente tem amigos sociais. A gente viu que em alguns dessas consequências vem o isolamento, né? Vem o isolamento porque a gente não dá conta desses sentimentos, dessas crenças, desses pensamentos. A gente não dá conta e a gente acaba ficando refém deles. E aí vem um sentimento de tristeza, inadequação, desesperança, incapacidade. Então, outra dica é para que você reavalie as suas crenças. Isso que eu creio acerca de mim mesmo é verdadeiro? Será que eu sou isso mesmo que eu acreditei? Será que eu sou mesmo incapaz? Será que eu sou mesmo burra, como eu ouvi talvez a vida toda, né? Será que isso é verdade? Reavalie suas crenças, questione as suas crenças. Busque ajuda psicológica, né? Relacione com pessoas afetuosas que sintam empatia por você, né? Não, não desista, né? Não se deixe abater. Seja vulnerável. Imagina você que filha de uma mãe muito controladora, como adulta eu viro uma controladora, como é que eu vou me mostrar vulnerável? E aí é importante a gente entender também que Deus só consegue agir quando eu saio do trono e deixo Ele ocupar o trono. E aí Deus vem e vai me transformando de dentro para fora. Então, é importante a gente admitir a nossa impotência, né? Perante Deus, perante nós mesmos, perante as pessoas que a gente confia. Então, eu não dou conta, né? Eu, de fato, estou mal, eu, de fato, preciso de ajuda. Então, é importante eu tomar essa iniciativa de buscar ajuda. Entender também que essa mudança toda que a gente busca quando vem para um grupo de apoio, ela é processual. É um processo longo, às vezes, né? A gente não resolve todas essas consequências de uma hora para outra. Então, a gente precisa ter calma, paciência e entender que isso é um processo. Outra dica legal é que a gente ore e busque força em Deus. Um livro muito bom para isso é Efésios, né? Efésios tem bons conselhos para a gente. Em Efésios
4:31, ele diz para a gente abandonar toda a amargura, a ira, a raiva, os gritos, as calúnias e toda forma de malícia. Então, talvez você sofreu muitas consequências dessa mãe, que algumas vezes possa ter sido ausente, possa não ter te suprido. Então, a palavra de Deus diz para a gente abandonar essa amargura. E aí, quando a gente vai falando, a gente vai confessando, a gente diz mesmo, né, que a doença sai pela boca, a cura vem pelo ouvir. Então, eu preciso falar dessa dor. Eu preciso pôr para fora. E aí, a outra dica é que a gente se reconcilie. Se essas dores, essa falta gerou dores em você, gerou consequências muito grandes, reconcilie-se com sua mãe, né? Estabeleça uma nova relação com ela, perdoe e peça perdão, né? E aceite essa realidade, que às vezes não é a que eu gostaria, a que eu idealizei, não é a melhor, mas é a minha realidade, né? E aí eu queria que você assumisse também 4 compromissos. O primeiro dele é que nesse processo, né, talvez você tenha olhado e pensado, né, porque era essa a proposta, que você olhasse para essas 3 mães que a gente falou, né, a fantasma, que estava ali e não estava, boneca de porcelana, que era frágil, controladora, que era forte, e as repercussões desses modelos de mãe na sua vida hoje, né? Então, quando você olha para isso, as repercussões que isso teve na sua vida adulta, e aí você olha para isso, se desespera, se angustia, busca um Celebrando a Recuperação, vai aprendendo que é um de cada vez, né? Que você se comprometesse com o seu processo de crescimento. E se comprometer requer da gente o estar nas reuniões, o buscar a Deus, o buscar ajuda, buscar pessoas que tenham empatia, é se comprometer mesmo. Às vezes a gente vem para o Celebrando e vai descobrindo feridas que a gente nem sabia que tinha, vai vendo para dores que a gente nem sabia que eram tão grandes, e às vezes a gente desiste. Então, que você se comprometa firmemente em olhar para esse processo. A outra coisa que eu queria desafiar vocês é que vocês se comprometessem em desenvolver um relacionamento próximo com Deus. A gente, às vezes, entende que para suprir isso, a gente vai buscando em pessoas a maneira de suprir. Ok, nós precisamos de pessoas, nós somos relacionais, mas nós precisamos de Deus. Ele é quem conhece o meu interior profundamente, melhor que eu mesma. E ele sabe do que eu preciso. Então é ele que vai suprir todas as minhas necessidades. A palavra diz que a graça de Deus é suficiente para mim, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, é ele que vai suprir com muita graça tudo que você precisa. Mas Deus vai fazer isso a partir de um relacionamento mais profundo com você. Então, se desafia a isso, né? Busque mais a Deus, ore, tenha um tempo ali de intimidade com Deus, de sentar, se debruçar ali na palavra e orar, e Deus fala comigo. Outra coisa é se comprometer em prestar contas para as pessoas envolvidas com o seu processo de recuperação. Prestar contas é fundamental. Eu não vou lidando com isso tudo sozinha. Às vezes eu estou lidando com essas questões que eu identifiquei que foram frutos lá de trás da minha relação com a minha mãe, e às vezes eu estou reproduzindo o comportamento dela. E aí é legal a gente depender dessa relação com pessoas, porque as pessoas nos espelham e elas nos mostram aquilo que a gente não está conseguindo ver. Então, quando eu compartilho, quando eu falo, eu tenho a oportunidade de ouvir o que o outro tem para contribuir nesse meu processo, né? Então, preste contas, isso é fundamental. Outra coisa importante é a gente se comprometer em ser absolutamente verdadeiro nas relações.
Então, ficar vulnerável, expor as nossas feridas, não é muito confortável, concordam? Né? A gente não quer se expor, a gente quer ficar na crista da onda sempre, a gente quer que as pessoas nos vejam bem, que as pessoas nos admirem, que elas entendam que a gente está bem, né? A gente, em alguns momentos, veste a máscara do forte, do que está tudo bem, que está tudo ótimo, e lá por dentro está dolorido, está difícil. Então, é importante a gente se comprometer a ser verdadeiro. Verdadeiro na prestação de contas, verdadeiro com o meu processo, verdadeiro nas minhas partilhas, né? Verdadeiro comigo mesmo. E é legal porque fica mais humano, né? Eu não fico tão superficial. E quando eu preciso mostrar para o outro que eu estou bem o tempo todo, eu estabeleço uma relação superficial, porque não é verdadeiro. Ninguém está bem o tempo todo. A gente está bem e está mal, né? E também está tudo bem. Senão a gente fica acreditando que para eu ser aceita e ser amada pelo outro, eu preciso estar sempre bem, que é uma mentira, né? Quando eu fico vulnerável, e quando eu posso falar de quem eu de fato sou, eu dou a chance do outro me conhecer, me aceitar e me amar. Eu fico pensando em Jesus, né, na trajetória dele, ele encontrou pessoas que também tinham dificuldades, que também sofreram, que também pecaram, e ele lidou com isso com muita graça, né, com muito amor. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, aí você quero que você até leia de novo essa partezinha, né, esses últimos 4 que você mencionou. Estava pensando aqui, então, o resultado da mãe, a primeira que você falou, que é a mãe fantasma, né? A tendência é da criança, então, não confiar, né? Porque ela não, né? Não tinha uma mãe presente, né? Não tem a mãe presente. Então, ela tem dificuldade, ela se torna, você falou que ela se torna supérflua nos É relacionamentos, né? superficial, isso. Superficial, porque ela não sabe É, interagir, falar do que não, ela precisa, é, né? exato, Ela não exato. sabe falar do que ela precisa, então a tendência dela é ser superficial. Na segunda, que você falou, que foi a mamãe, a Boneca de porcelana? boneca de porcelana, ela, então, como também tudo era muito grande, então ela tende, então, a ter uma dependência emocional, ela fica procurando, tem sempre uma outra grande pessoa, né, para Exatamente, né? exatamente, exatamente. E a terceira que você falou, que foi essa Controladora? controladora, ela então, tende a ser controlador também e não saber o potencial dela, porque ela não sabe o que ela é capaz de fazer, porque a mãe sempre fez por ela, Exato, né? exato, Ela tende a ficar exato, muito desorganizada, né? Porque alguém exato. sempre cuidou. Então, ela não sabe quem ela é, Não basicamente. sabe quem ela é, exatamente. Né? Aí eu fiquei pensando numa coisa, Cida, ó, me lembro que nós temos o codependente que ele acha que ele é Deus, né? Exato, Né? E temos o dependente emocional, que é aquele que acredita que o outro é Deus, certo? exato, Então, o filho de uma mãe controladora, então ele tende a achar que ele é Deus, né? Porque ele está controlando também. exatamente, O filho de uma mãe boneca de porcelana tende a ser dependente emocional, exatamente, né? Porque ele sempre tá procurando alguém grandão para dar conta daquele exato, buraco que ficou. Um, exatamente. Aí, deixa eu ler algumas perguntas relacionadas com o que você acabou de falar. Um, essa pessoa, a Lucila Rocco, ela fala assim: a mãe pode ser um pouco fantasma e um pouco boneca de porcelana? Pode, pode, Né? Faz pode, sentido, faz né? todo sentido. Porque Na talvez todo mundo. verdade, em algumas fases, talvez ela seja fantasma, talvez ela seja boneca de porcelana, Uhum, uhum, especialmente quando é uma mãe do primeiro filho, onde tudo é novo, né? uhum, Então, tem o medo de se envolver, tudo é muito grande, né? Porque não sabe o que está chorando, por quê, não sabe o que está sentindo,
acha que não vai dar conta, então, aí ela se distancia, né? Como boneca de porcelana, ela se vê tão frágil, tão incapaz, que ela se distancia emocionalmente. Uhum. E aí, é claro, que como adulto vai buscar isso no outro, e aí Uhum. fica dependente emocional mesmo, né? A outra pergunta foi da Letícia, ela fala assim, qual é a diferença do controle e do limite? Pergunta boa, né? Quando eu estou Boa. controlando e quando eu estou colocando o limite? Então, o controle eu faço pelo outro, né? Uhum. O limite eu não coloco no outro, o limite é o quanto eu aguento, o quanto eu posso, né? Então, eu entendo que o controle o outro exerce sobre mim, o limite eu estabeleço e o outro vai e cumpre. Então, tem uma ação que é minha, né? É o quanto eu consigo dar conta desse limite que foi instituído. Então, eu existo nessa relação, no limite, né? Eu dou a chance do outro responder. No controle, não, eu respondo, eu faço tudo pelo outro. Nossa, que legal, Cida, gostei disso. No limite, né, reconheço o outro, né? Exato, exatamente. Agora, no controle, eu não reconheço. Eu que sou a grande mãe, que digo a você que você Eu tem que fazer. Ô, Cida, você acha que nesse momento na história, né, nós temos um relacionamento diferente com os nossos pais. Os nossos eram de um jeito. Essa geração, não sei se é Y, Z, H, não sei como que chama agora, mas nessa geração, não adianta nós darmos os mesmos limites, vamos dizer, para os nossos filhos, porque eles têm muito mais informação do que nós tínhamos. Então não adianta a gente falar, não vai fazer porque não vai fazer, e esperar que a criança não vai fazer porque a gente falou para ela que não. Ela quer saber o porquê. Você diria que Uhum. nessa geração a gente precisa ser muito mais inteligentes, por assim dizer, termos muito mais argumentos para poder conversar com esse filho, em vez de simplesmente fazermos como os nossos pais diziam, não porque não. O que você acha? Eu acho que, na verdade, hoje os pais são muito mais fantasmas, né? Ah, É, é muito mais fácil eu oferecer um tablet para o filho e deixar ele se divertindo e interagindo com aquilo do que eu me envolver. Então, no momento em que eu quero ser mais controladora, que eu instituo um limite, é claro que a resposta vai ser mais comprometida porque não tem o vínculo. Então, a escuta já fica comprometida, não tem o vínculo de afeto, de amor, e aí não tem a segurança de que o que você está me pedindo é bom para mim. Porque eu me vi tão só lá no começo que eu ficava no meu mundo virtual, tão só que eu entendo que hoje esse grupo acha que sabe o que é melhor para eles, porque eles não tiveram alguém junto, né? Eu acho que o amor é que traz a confiança. uau, que forte isso. Junto é que tem confiança. Então, distante, eu terceirizo. Então, não tem afeto. Então, como é que eu vou acatar isso? Não tenho segurança de que isso que você está me dizendo que é bom para mim. Você nunca esteve muito próximo a mim, né? Eu vejo muito essa geração muito distante, de uma relação muito superficial, muito fantasma mesmo, junto, distante, Uhum, muito interessante. muito distante. A Flávia Risse faz uma pergunta. Eu tenho uma dúvida. Isso reflete somente na infância? Eu tenho visto minha postura como mãe. Eu tenho visto como minha postura como mãe tem afetado o emocional da minha filha a partir do fim do meu casamento. E ela tinha já 13 anos. Eu vou ler de novo, tá? Tá. Tenho uma dúvida. Isso reflete somente na infância? Porque a minha postura como mãe tem afetado o emocional da minha filha a partir do fim do meu casamento, quando ela já tinha 13 anos. Uhum. Eu acho que não. Eu acho que pode ter uma repercussão mais tardia, sim. Uhum, Claro que é na infância que é construída essa base emocional,
né? É na infância que eu sou suprida da alimentação, eu sou suprida da confiança. Então, se eu tenho uma relação de afeto, de segurança, de nutrição muito bem estabelecida na infância, claro que isso vai me dar mais recursos emocionais nas outras fases da vida. Agora, na adolescência, é uma fase de muito conflito, é uma fase ainda de transição da pré-adolescência para a adolescência, né, onde muita coisa é nova e junto com isso veio a separação, né? Então, sempre mexe bastante mesmo a Uhum. separação dos pais, né? Porque o pai e a mãe dão esse lugar de segurança, de suprimento, né? De família mesmo, de estrutura, de base. Quando isso é comprometido, mexe mesmo emocionalmente com o filho. Isso é bastante comum, né? Mas é importante você também identificar que você provavelmente deu um suporte bom na infância. E que Uhum. essa crise agora tenha mais a ver com essa circunstância atual. Que, que bom que ela está sentindo, sinal que isso era que esse pai era importante para ela, ele tinha um lugar importante na vida dela, né? E aí é legal você entender, e esse pai também, que separou o casal, né? Não separou o filho do pai ou o filho da mãe, né? Mas foi o casal que se separou. Então, deixar isso claro para adolescente, para criança, que papai e a mamãe se separaram, mas não separou você deles, né? Para Uhum. ir deixando um pouco mais seguro. É assim, interessante, eu gostei disso, que realmente aquela infância, né, até os 7, 6 aninhos, ela é bem é como se a criança tivesse muito mais fragilizada, né. Exato, É exato. ruim quando acontece algo desse tipo aos 13 anos, mas quando acontece antes, aí causa um dano, Dano né, muito maior. bem diferente. A Débora, ah, Quintino pergunta aqui: "É possível a mãe influenciar um filho em sua fase adolescente, adulto?" Ah, é. Então acabou a mesma pergunta, né. Ou o que a mãe foi na infância, ou tudo que a mãe foi na infância já está feito. Ó, é possível a mãe influenciar um filho em sua fase adolescente, adulto? Ou tudo que a mãe foi na infância já está feito? Achei legal. Não tem mais jeito? Eu estou descobrindo isso agora. Tem como consertar? Meu filho já tem É, 13, ou já era? não, eu acho que sempre tem. Haja Tem. visto nós, né? Mas Nós, nossa, é isso que é nós muito estamos nos celebrando e vemos mudanças na nossa vida. Quantas uhum, coisas eu ressignifiquei já depois de 50 anos, né? uhum, Sempre é possível, claro que é possível, né? É possível mudar, sim. É possível ressignificar. E é claro que a primeira referência do filho é o pai e a mãe, especialmente a mãe, que está muito uhum. tempo. Então, a tendência dele replicar o comportamento, a atitude da mãe é grande, né? Porque é a primeira referência, mas é possível mudar, com certeza. Olha, tem mais 5 minutinhos, então eu vou mais rapidinho aqui nas perguntas, tá? O Arthur, ele faz uma pergunta muito legal. Cida, cada vez que você fala mãe, eu penso o pai. Digo porque me vejo assim como pai. Pergunta: guardamos as porções, as proporções, estas categorias? Essas categorias podem ser aplicadas aos pais ou o cenário seria outro? A ideia é da mãe mesmo, porque é a mãe que amamenta, é a mãe que passa mais tempo com esse bebê, então essa figura da mãe é super importante. Agora, para você, quando eu falo mãe, você olha, pensa no pai, talvez porque seu pai tenha sido mais presente na sua vida do que sua mãe, né? Mas joia porque é aquilo que a gente falou, às vezes não tem a mãe, porque a mãe não deu conta, ou não estava, ou precisou trabalhar, e aí entrou alguém neste lugar, que pode ser o pai. Talvez no seu caso tenha sido o pai, né? Por isso que quando eu falo, te remete a ele. Ah,
A Miriam de Lima Ferreira Lourenço fala, isso, a mesma coisa, é só para os pais ou para as mães também, tá respondido. Cida, deixa eu fazer um comentáriozinho aqui. Olha só que interessante, a mãe é aquela que acolhe, a criança é uma extensão dela, né? Isso. É um relacionamento diferente. Você, pai, você, homem que está vendo aqui, a identidade do filho, quem dá é você, não é a mãe. Exato. A identidade do filho, quem dá é o pai, exatamente porque você está fora. A mãe e a criança, ela está dentro. Até os 7, 8, 9 meses, ela acha que ela e a mãe é uma, né? Quando ela está amamentando, ela pensa que é a extensão dela mesma. Então, são figuras diferentes. Em nenhum momento nós estamos falando aqui que a mãe é mais importante que o pai. Não é mesmo? Né? Não, cada um tem uma função. O pai tem uma função que a mãe não consegue fazer. A mãe até tenta quando o pai vai embora, né, mas, enfim. Mais duas, Cidá. Olha, eu tive um misto de mãe fantasma e controladora. Como que eu posso ser uma pessoa inteira? Eu tive um misto de mãe controladora. Como que eu posso ser uma pessoa segura? Com a mãe que tinha características de fantasma e de controladora. Então, eu não sei quais foram as repercussões que você teve hoje na fase adulta, né? Mas talvez eleger o que está mais difícil para você, buscar o grupo do Celebrando mais pertinente a isso que está mais difícil. Às vezes é uma codependência, às vezes é um controle, né? Que área da sua vida está mais difícil e aí você busca o grupo. É um bom começo. Cidá, você estava falando e eu me identifiquei muito. Eu tive uma mãe fantasma e controladora. Então, a minha resposta é: tô há 20 anos celebrando. É que aí cada hora a gente vai trabalhando uma área, né? Isso, né? Acho E que é aí muito importante fica mais entender, difícil. né? A questão não é o que fizeram com a gente. A questão Exato. é o que eu faço com o que fizeram Faço com o que comigo. fizeram comigo. Nossa, você foi falando e eu consegui ver todas, praticamente, sabe? A minha dificuldade em aprofundar relacionamento, a minha dificuldade em confiar, a minha dificuldade em não ser controladora, porque eu tive essa mãe. Então, você, Maria Aparecida Lima dos Santos, tem esperança, tá bom? Tem esperança. Tem mesmo. Tem para você. Penúltima, Cida. A minha mãe era fantasma e controladora. Tem o efeito colateral dos dois perfis. Assim, então já respondemos. Pode sim. Pode, eu também, é o meu caso. Aí a última é muito bonitinha. A professora Daniela Silva fala assim: Rô, a Cida está se apresentou dizendo que está se recuperando do ativismo. O que é isso? Que bonitinha. Então, fala, Sidoca. eu trabalhava muito, muito, e fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, mas quando eu entro nesse ativismo, eu também superficializo. Eu sou uma pessoa superficial, porque aí eu não dou conta de me envolver em nada. Eu tenho que fazer muitas coisas, e eu fico superficial em tudo. E aí eu acabo não me satisfazendo em todas as coisas que eu faço. Acabo fazendo de maneira muito superficial. E eu vi que eu fazia isso para preencher um vazio que eu tinha dentro de mim. Então, graças a Deus, eu tenho revisto, tenho podido rever e diminuir as atividades, esse monte de coisa que eu tinha pego para fazer. Então, não sei se ficou claro, mas é uma pessoa que faz muitas, muitas, muitas coisas, mas aí quando você vai ver, é tudo muito superficial, né? Porque você tem que dar conta de muitas coisas. Faz todo sentido, Cida. Fica aí um pouquinho, deixa eu só dar 3 avisos, queridos. E deixa eu dar talvez a penúltima vez que eu vou dar esse aviso, queridos. É do nosso congresso Celebrando a Vida. Você que está nos ouvindo, tem por volta de 250 pessoas nesse momento nos ouvindo. Nós queremos dizer que muito do que a Cida falou sobre o tipo de mãe que nós tivemos, ela ainda vai voltar, viu? Tem mais 3 mães Tem mais 3 mães. Tem mais 3 perfis. Mas nós vamos ter algumas palestras que vão nos ajudar no nosso congresso. Nosso congresso
não é só para pessoas que querem começar o Celebrando teens e adultos. Esse congresso é para todas as pessoas que querem lidar com alguma perda dessa pandemia. Uma das palestras que o Renato Lieberman vai partilhar conosco é como lidar com as perdas da pandemia. Um outro assunto, eu já falei um pouquinho com a Cida, é sobre a escuta, saber escutar. Muitos de nós crescemos em lares em que nós não fomos escutados. A lei já estava estabelecida, não tinha como conversar, né? Esses lares de mães fantasmas, né? Não tinha interação. Então, nós não adquirimos intimidade nos nossos relacionamentos. Então, essa palestra da Priscila é a arte da escuta. A arte da escuta. E nesse momento em que a gente está tão polarizado em tantos sentidos, não é só os Estados Unidos, não, né? Nós estamos polarizados, então as nossas comunidades estão polarizadas. Então, vai ser uma partilha que vai ser uma reflexão que vai nos ajudar muito. E uma última que eu queria enfatizar hoje é uma reflexão sobre a gênese da compulsão. A gênese da compulsão. A Cida falou que os filhos de mães fantasmas, elas tendem a adicções, né? Porque elas não tiveram essa questão da confiança não foi estabelecida, né, Cida? Não tinha confiança. Então, no lugar da confiança que não existiu, a gente procura algum artifício, que pode ser a pornografia, que pode ser a dependência emocional, que pode ser a compulsão sexual. Você falou da alimentação, né, Cida? Pode ser alimentar. Então, a gênese da compulsão. Quem vai partilhar com a gente nesse assunto vai ser o Daniel Camaforte, do Rio de Janeiro, e também os Maçambanes, lá de Fortaleza. Os dois vão falar, e os Maçambanes vão enfatizar a dependência emocional. Queridos, eu vou falar pela primeira vez o valor, eu não falei até hoje. O valor, na verdade eu vou falar o preço, tá bom? Porque o valor desse congresso é inestimável, mas o preço é R$20. Aí uma pessoa falou, Roseni, é R$20 por palestra? Não, é R$20 por todas as palestras. Aí, dia 20 e 21 de novembro, muitos vão estar viajando. Não tem problema. Você vai ter acesso à palestra por mais 30 dias. Então, vai dar para passar o Natal, quase chegando no Novo, e partilhar das palestras. Então, querido e querida, nós estamos investindo energia, nós estamos investindo o que nós podemos para abençoar você, querido, abençoar você, querida, nesse momento tão difícil da nossa história. Nós pensamos em não ter o congresso esse ano, mas depois nós ficamos pensando, sabe, Cida, se tinha um ano que tinha que ser congresso, é esse. Era esse, verdade. Esse. Então, nós queremos incentivar você a fazer a sua inscrição hoje, não espera amanhã. Deixa eu contar, já tem mais de 500 inscritos. Existe um limite na plataforma, tá bom? Vai chegar um momento que nós vamos ter que parar as inscrições. E como nós gostaríamos que você se inscrevesse, que você que está aqui, né, nós temos por volta de muitas pessoas aqui nos ouvindo, invista esses R$20. Para você se inscrever, é o que está escrito aqui, celebrando a recuperação, né, sem o acento, .org.br. Celebrando a recuperação.org.br. Faça a sua inscrição hoje e eu asseguro que você vai ser muito abençoado. A Cida vai. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos orar. Você vai orar por nós, tá bom? Antes nós irmos para o grupo. E no grupo, a pergunta que eu pensei, a pergunta mote, vai ser: quais as questões que eu tenho que precisam ser trabalhadas? Né? Você teve uma mãe fantasma, então você tem relacionamentos supérfluos? É isso que você tem que trabalhar? Você teve uma mãe porcelana e você, então acho que você tem sempre que ficar perto desse grande outro, porque você não sabe quem você é? Teve uma mãe controladora e tem dificuldade em assumir quem você é, ser protagonista da história? Então, o ponto não é que tipo de mãe você teve. O ponto da pergunta de hoje, Cida, que eu pensei, é o que eu tenho que trabalhar. A Cida foi tão bom quando vem celebrante aqui, sabe, Cida? Você falou sobre os grupos de apoio. Né? O que eu não aprendi nessa infância, eu posso reaprender dentro de outros relacionamentos. Quando a Cida fala prestação de contas, eu quero que vocês saibam que nós fazemos praticamente semanalmente, né, Cida? Né? Nós prestamos conta uma para outra semanalmente. Às vezes passa 2 semanas,
porque é algo que nós precisamos, não importa como nós estamos no nosso processo, prestar contas para alguém, ter um processo de prestação de contas, ter o nosso processo de apadrinhamento para os homens, apadrinhamento para as mulheres, é importantíssimo. E nos faz... Eu queria, Cida, enfatizar uma coisa que você disse hoje, que foi tão lindo. Precisar do outro é uma necessidade básica. Você falou logo no comecinho. Foi tão rico isso. Quando eu preciso do outro, quando eu sei que eu não dou conta, é algo lindo, que é a nossa humanidade. No momento que eu acho, não, está resolvido, eu não preciso mais de ninguém, já fiz 1 ano de celebrando, terminei grupo de passos, está fechado, aí que há um engano. Precisar do outro no nosso processo é algo mais lindo. Eu, como falei, tive uma mãe controladora. Então, uma mãe uma mãe fantasma também. Então, eu não aprendi a confiar, né? Uma das áreas de recuperação minha é a confiança. Então, essa prestação de contas, essa questão de dar nome, faz todo sentido. Então, queridos, nós passamos aqui um pouquinho do tempo, mas não tem problema. A Cida ora por nós e nós vamos sair logo em seguida para os nossos grupos de apoio. Não deixe de entrar num grupo hoje à noite, queridos. Não deixe. Tem aqui, o Renan estava passando aqui, o nominho para você entrar nos grupos de apoio. Se você está pela primeira vez, vá no grupo da Conexão e não deixe de partilhar o que eu preciso trabalhar no meu processo. Não importa a mãe que eu tive, tá? Mas qual foi o dano, né? E por fim, nenhum de nós tivemos uma mãe perfeita, viu? Porque senão a nossa mãe seria já não daria a luz, né? O nome dela seria... Não nem dá o nome da mãe. Então, é normal, não adianta nós ficarmos, eu sou... Não, todos nós tivemos mães imperfeitas. Isso não nos dá o direito de sermos irresponsáveis com a nossa recuperação, ficar no mimimi. Minha mãe era fantasma, minha mãe era controladora, mimimi. Não. Então, a gente levanta, trabalha com a área necessária. Cida, ora por nós antes de nós irmos para os nossos grupos, por favor. Claro. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua graça, porque ela é suficiente para nós, Senhor. Obrigada pelo teu amor, porque nele temos confiança, nele estamos seguros. Então, Pai, eu clamo para que o Senhor mesmo nos atraia a Ti, que o Senhor mantenha os nossos olhos no Senhor, no grande eu sou, e em Ti, Pai, em Ti, nós encontramos força, coragem para olhar para os nossos processos, para as nossas dores, que nós possamos ser graciosos conosco mesmo ao olhar para essas dores. Nós queremos mesmo submeter a Ti esse momento de partilha, pedindo para que o Teu Espírito Santo sonde o coração, que o Teu Espírito Santo traga à mente dos meus irmãos aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser dito. Então, dirija esse tempo, Pai, que o Teu Espírito Santo flua em cada grupo, que haja mesmo confissão, que haja mesmo restauração, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido Cida, muito obrigada. Obrigada, eu. Prazer estar com vocês de novo. Nossa tradutora. Deus abençoe. Obrigada mesmo. Semana que vem o Jorge vai estar falando sobre adolescentes, tá bom? Já estamos no programação, então ele vai falar, mas acredito que vai ser na outra semana, nós vamos ver para vocês quando vai ser, nós vamos ver a parte B, a parte final desses perfis de mães. Um beijo carinhoso. Deus abençoe, gente. Obrigada, viu, Cida? Obrigada, Rô. Obrigada, queridos. Boa partilha. Vai para a partilha primeiro, tá? Depois você se inscreve, mas vai para a partilha primeiro. Um beijo. Um beijo, tchau.